E começa a sua palavra, já começa dizendo, caia por terra todo pensamento ateísta. Já começa por aí. O segundo pensamento que cai é o pensamento politeísta. Não há muitos deuses, não há vários deuses, não há deuses maiores e menores. A Bíblia começa dizendo, Elohim, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, só há um Deus. Que nós possuímos 100 trilhões de células. E nossos ossos, todos eles são ajustados por juntas e medulas e são 206 ossos. E quando é um bebê, são 300 ossos. O reino de Deus não se baseia no meu merecimento, na minha capacidade, no mérito que eu tenho de receber a salvação. É Deus que inicia o processo. Adão e Eva deveriam sair correndo, dobrar os joelhos, dizendo, olha, nós falhamos, nós erramos, nós desobedecemos, mas não, eles se escondem, se ocultam de Deus, e Deus vai lá na viração do dia e pergunta, Adão e Eva, aonde vocês estão? E Ele lança uma promessa de redenção e de restauração para toda a humanidade. Esse caminho de Caim, Caim ele representa exatamente o homem que resolve virar as costas para Deus e andar totalmente contra a vontade de Deus e não querer mais saber de Deus na sua vida, mesmo Deus sendo bom com ele. Você pode ser minoria, mas você com Deus, a gente diz, com Deus é maioria em qualquer lugar, não para subjugar o outro, mas o medo não é, eu vou ser contaminado pelo mundo. A certeza é, eu vou vencer o mundo e quem chegar perto de mim vai ser abençoado e poderá ser salvo. As pessoas podem frequentar templos e lotar templos. Se elas não seguirem o direcionamento que Deus deu mediante a sua palavra, pode ter certeza, elas irão naufragar. Mas aqueles que permanecerem firmes na direção que Deus apontou para nós, esses serão salvos para a glória de Deus. Nós vamos olhar como Deus trata, de vez em quando o nosso coração se sente arrogante, autossuficiente, como se não precisasse de Deus, ou como se quisesse ser igual a Deus, ou como o humanismo prega que nós somos os próprios deuses da humanidade. Nós vamos perceber aqui como Deus trata, e isso, gente, acontece por toda a história. Alguém pode olhar e dizer, é um absurdo o que aconteceu na época da Torre de Babel, mas acontece até os dias de hoje. Nós continuamos sendo da mesma forma. Nós nos achamos deuses, nós achamos que podemos viver independente de Deus, e nós vamos descobrir que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus que também espalha e quebra alguns projetos quando nós nos encontramos nessa situação. Estamos hoje aqui estudando sobre a fé do pai da fé, a fé do Abraão. Ela é tua, nessa geração, na proporção que você tem, nesse lugar onde você está. Ei, mamãe, na sua casa a fé é sua. Ei, papai, na sua casa a fé é sua. Ei, senhor empregador, na sua empresa, viva a fé de Abraão. Até esse ponto da história, Abraão era amigo de todo mundo. Até esse ponto da história, aonde ele chegava, ele era benquisto, porque ele era um homem que abençoava as pessoas, chegava com a sua herança, se comunicava, não fazia inimigo de ninguém. Só que quando Abraão foi lá, pegou o seu exército, desafiou os 4 reis do norte, a ficha caiu na cabeça de Abraão. Eu fiz inimigos daqui para frente. Esses homens não vão deixar barato. Eles vão, quando a fama souber que eu, sem um exército treinado, com 318 homens, venci 4 exércitos, e ele fez isso, não porque ele merecia, porque ele era bonito, porque torcia pelo Remo, pelo Paysandu. Ele fez isso porque a mão poderosa de Deus estava sobre a vida de Abraão, guardando e protegendo ele nos seus caminhos. Um ensinamento do anjo que disse, não olhe para trás, siga, salve, escape-se por sua vida. E a Bíblia diz que no caminho, o coração dela, assim como o povo de Israel, desejou voltar. O que diz, olhou para trás quis voltar, sentiu falta do ambiente em que vivia. Qual eram as circunstâncias, eu não sei, e nem posso julgá-la mais do que isso. A Bíblia diz que, como era uma região de sal, ela se tornou uma estátua de sal. E aqui estão esses personagens. Está o Isaac, que vem da descendência do seu pai lá, do Abraão,
E interessante que a gente que conhece a história, e vocês, obviamente, a gente vai ver que os mesmos percalços que Abraão passara, Isaac passa também. Parece que é um estigma, é um rótulo, está lá no DNA do sujeito. As mesmas dificuldades, os mesmos desafios de Abraão foram os mesmos de Jacó. Inclusive, a questão do casamento, da idade, a questão da esterilidade da sua esposa, as provações, né? A questão da tentação e de sucumbir à tentação na questão do pecado. Veja que eles seguem, eles trilham pelos mesmos caminhos. A gente percebe que José precisava de maturidade para que no momento próprio ele pudesse desempenhar e ter o cumprimento dos seus sonhos. E aí como é que faz isso? Dá para amadurecer banana do dia para o outro? Não dá. Você tem que escolher, ou você espera o tempo, coloca no sol, ou agora o pessoal bota produto químico que fica amarela a casca, mas dentro está verde, travoso. Você cria circunstância ou usa circunstâncias. No caso de José, Deus parece dizer: bom, vamos deixar que as circunstâncias ensinem estas famílias, e principalmente José. Vai levar um pouco de tempo. Seguimos nossa jornada de estudo e cópia manuscrita da Bíblia. No culto da família com escola dominical, essas foram as lições da nova revista Gênesis que já estudamos nesse trimestre. No próximo domingo, estudaremos do capítulo 41 ao 50 de Gênesis, que traz como tema José, o governador do Egito. E você não pode ficar de fora. Perdão de seus irmãos. Isso é uma característica interna de José. Veja bem, se tudo isso tivesse sido dito quando José estava ainda na cacimba, quando José estava ainda sendo vendido, quando José estava na casa de Potifar, aí, tudo isso, a pessoa até diria assim: bom, sem eira nem beira, aqui está sendo dito que José foi altruísta, generoso, bondoso quando ele estava no trono, quando ele tinha o poder da vingança, quando ele tinha o poder de retribuir e descontar. Assembleia de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.